E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos a nossa leitura, o nosso estudo na obra Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 7, onde paramos no programa anterior. Não, como diz o Marco, a gente não andou muito, porque o nosso intuito aqui não é só ler. Porque para ler qualquer livro, a gente lê em casa, não é? A gente vai lendo e vai passando as páginas. O nosso objetivo aqui é estudarmos juntos. Porque cada vez que a gente para, comenta, medita, vamos fixando melhor essas orientações que vêm do mundo espiritual para todos nós. No programa passado, nós observamos que o André Luiz começa a se sentir melhor, porque ele mesmo fala que toda vez que ele procurava obedecer ao que o Clarencio orientou a ele, que ele fala os deveres novos, toda vez que ele conseguia obedecer ao Clarencio, as orientações do Clarencio, ele se sentia melhor. E toda vez que ele pensava nas coisas que aconteceram com ele sentia as dores voltar. Ele começava a se sentir mal. A gente comentou sobre isso, que isso também acontece com todos nós, porque os pensamentos de tristezas, de angústia, até mesmo o pensamento, às vezes, mais violento, de raiva, eles podem chegar até nós. É natural isso, que nós tenhamos. O problema é quando a gente agasalha esse tipo de pensamento. E a gente se sente mal fisicamente falando. A gente acaba colocando para fora no corpo aquele pensamento equivocado que a gente nutriu. Então, a gente agora vai começar a ler o parágrafo 3 do capítulo 7, Explicações de Lísias, que é o enfermeiro amigo que o acompanha desde a sua primeira entrada lá na enfermaria. Diariamente, é verdade. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza, quase tudo melhorada cópia da terra. André Luiz ele está... Como é que se diz? Ele está impressionado, porque a Terra, convenhamos, que já é linda. E você imagina ver algo mais bonito do que a Terra, né? Nós podemos nos reportar, Tereza, aquilo que Jesus nos fala, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Sim, mas aqui, né, claro, lógico, as colônias são tantas moradas, da casa, né? do Pai, né? Como ele diz, quase tudo melhorada a cópia da terra. Nós vamos ver adiante que aqui é que é cópia imperfeita de lá. É isso que ele está dizendo. O livro Missionários da Luz, ele vai dar um spoiler, né? O terceiro livro, acho que vai demorar um pouco para chegar lá. Tem um quadro de São Diniz. É isso. Ele via numa colônia. Puxa vida, tem um igualzinho lá, tem uma cópia, essa aqui é uma cópia que tem lá na Terra. O Espírito fala, não, viu, lá que é cópia mal feita daqui, e aqui uma cópia mal feita de outro plano superior. Sim. Imagina a beleza da arte nesses mundos superiores, né? Porque na realidade, se a gente pensar bem, tudo é fluido cósmico universal, tudo. Só que esse fluido, ele é trabalhado de acordo com a categoria, vamos dizer assim, do mundo.
a Terra, a matéria não tem diferença. Por isso que em nosso lar é a cópia melhorada da Terra, porque lá também a matéria é o fluido cósmico universal trabalhado por mentes superiores. Porque aqui na Terra, tudo que existe, não é fluido cósmico universal trabalhado pela mente dos encarnados. Mas em nosso lar é trabalhado pela mente dos encarnados de nosso lar, daqueles que habitam nosso lar. Como lá os habitantes já se comprometeram em pensar no bem, em trabalhar no bem e falar no bem, tem que as coisas serem mais bonitas lá. Porque lá eles cultivam o belo. Para eles a beleza é bem diferente, o conceito de beleza do nosso. A beleza lá, ela é entendida, na realidade, espiritualmente falando, como um sentimento. A harmonia é um sentimento, a beleza é um sentimento. E com isso, toda a matéria daquela colônia é trabalhada, por assim dizer, com esses sentimentos. Então, tudo fica mais bonito. Com certeza, como ele diz aqui. Eu impressionava ele, a natureza lá, como ele vai descrever agora, é tudo mais brilhante, tudo mais cheiroso, tudo maior, tudo mais bonito. Porque aqueles que, com o pensamento, trabalham a matéria também com um sentimento melhor do que os nossos aqui, enquanto encarnados. Olha, nessa mesma comunicação que nós lemos, que está na Gênesis, repetindo, está na Gênesis capítulo 6, ele diz assim, o Espírito diz assim, capítulo 6, item 61. Ora, se tão grande é a variedade que a natureza nos dá podido evidenciar em todos os sítios deste pequeno mundo tão acanhado que é a nossa Terra, tão limitado, quão mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas de mundos enormes, né? Quão mais desenvolvida e pujante não a devereis reconhecer, a natureza, operando nesses mundos maravilhosos, que muito mais do que a Terra, lhe atestam a inapreciável perfeição. Então, gente, uma observação. Quando ele fala de mundos, mas aí, alguém pode falar, mas aí ele está falando de planeta. A Terra é nada menos que uma matéria condensada. Uma matéria diferente da matéria que tem na colônia nosso lar, que tem em outras colônias, mas tudo é matéria. Tudo é fluido cósmico universal. Com condensação, com a ligação dos seus átomos diferentes do que é feito aqui, do que foi feito aqui, que Jesus construiu aqui o planeta. É o construtor da Terra, não é? Nosso Senhor. Então, quando ele diz aqui da beleza dos mundos, ele está falando de mundos. O nosso lar é um mundo diferente. O outro é outro mundo, são as moradas da casa do Pai, como disse Jesus. Nosso lar é morada da casa do Pai. O Vale dos Suicidas é morada da casa do Pai. Não foi o Deus que criou, foi a nossa rebeldia, não é? Mas é morada da casa do Pai. A colônia onde eu tenho no livro Libertação, não é? Uma colônia de sofrimento, em que o espírito denominado lá no livro Gregório, chefia, é morada da casa do Pai. E tem construções lá. Então, as construções são mentais, são vontades da mente de quem os habita. Por nosso lar é bonito assim, como o André Luiz já está admirando, né? Porque nós lemos anteriormente, que o Lísias falou com ele, se não me engano, foi o Lísias, é um compromisso dos habitantes no nosso lar no pensamento do bem e no trabalho edificante. Ora, qualquer lugar que você chegue aqui, que tem um pensamento do bem, um trabalho edificante, você vai ver um ambiente bom. Com zelo, com higiene, né? com sorriso, com boa vontade. Tem lugares assim, como tem o oposto também, né? Então, tudo é morada na casa do Pai. Nós estamos só frisando isso para a gente não se assustar com o que vem aqui, os relatos agora, porque ele vai começar a descrever a colônia. Mas como é que pode se eu não estou vendo? Não está vendo porque é outra dimensão. Assim, então também a gente não podia acreditar na existência dos espíritos em volta de nós, porque a gente também não está vendo. Não é assim? De Jesus, que a gente não vê. Ou de Jesus também, né? Que não dignamos a ver ainda, Deus. Né?
Né? Então, essa história de eu só creio no que eu vejo, tem que pensar muito bem nisso, porque o átomo é um postulado, nunca ninguém viu. Então, mas ele já está divisível. Então, quer dizer, isso é muito relativo. Então, vamos raciocinar, né? Não vamos deixar... A gente só fala isso porque a influência dos espíritos inferiores em nós é muito grande, para que nós não aproveitemos as lições que tem nas obras, né, edificantes como essa, Nosso Lar. Então, em vez de ficar duvidando, que a gente medite na lição moral. Mas que existe, existe. Bom, então estamos no 3º parágrafo do capítulo 7, vamos dar continuidade. O André Luiz vai continuar a descrever para nós como é a natureza nessa colônia. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Então, ele está dizendo que era uma coisa maravilhosa a natureza em Nosso Lar. E talvez o espanto dele maior, porque ele, enquanto encarnado, ele disse para a gente lá nos primeiros capítulos que ele nunca prestara atenção na natureza. Então, o assombro dele é dobrado. Porque ele, aqui, enquanto encarnado, ele nunca parou para pensar na beleza do céu azul, nunca parou para pensar na dádiva que são as árvores, os rios. Ele nunca parou para pensar nisso. Então, imagina, a surpresa dele é dobrada. Porque ele agora está valorizando a natureza, e uma natureza exuberante, muito melhorada do que a da Terra. Claro, como o Marco falou, o nosso planeta é criação, o arquiteto do nosso planeta é Jesus. Então, o que ele criou é belíssimo. É necessário, né? O que ele construiu é necessário, é belíssimo. O que... Vamos dizer assim, somos nós que depredamos a natureza, somos nós que não cultivamos e não mantemos essa beleza. Eu estava vendo um dia desses a cidade de Maringá, os ipês que a população plantou e que a população cultiva. Porque não é só plantar, é cultivar. É uma coisa deslumbrante. Você vê a cidade de Maringá, pelo menos naquele pedaço que foi fotografado, é uma coisa linda. O caminho de ipês rosas todos floridos. Por quê? A população de Maringá se uniu, parece, se eu não me engano, é uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Porque a matriz Jesus deu para a gente. Agora, a gente quer cultivar? A gente quer embelezar? Tem cidades, para quem já viajou um pouco pelo interior, tem cidades que eles se comprometem, bom, pelo nosso nível evolutivo, quando a gente ganha desconto no IPTU. Algumas cidades não é por boa vontade, não, mas eles enfeitam as fachadas das suas casas, eles pintam, é um compromisso. Mesmo que seja pelo interesse material ainda por trás, porque a gente sabe que alguma dessas cidades oferecem desconto no IPTU, mas o ideal é a gente fazer isso porque a beleza faz parte da nossa saúde mental. A gente precisa viver o belo, porque a beleza acalma as nossas dores. O que é belo no sentido, né, espiritual, o que é belo nos ajuda a viver melhor. Então, lá em Nosso Lar, que é uma colônia onde já todos têm esse compromisso de pensar no bem, de agir no bem, eles cuidam das casas. A gente vai ver as casas todas. Ele vai narrar aqui que as casas têm flores, que tudo é realmente organizado de maneira a que todos se sintam bem. Porque se a nossa casa é o reflexo, e se cada casa é o reflexo do seu morador,
Porque a gente sabe, com certeza, quando uma casa é bem cuidada, ela não se cuida sozinha. É o morador dela que cuida dela, que faz questão que tudo esteja limpo, organizado. Porque quando a gente... E aí a gente se sente bem quando entra numa casa assim, não se sente? Imagina você chegar numa colônia, né, em que todos primam pela organização, pela beleza, pelo cuidado. Ele tem que estar muito admirado, não é? Então, que nós... Se Jesus é o construtor da terra, né? O construtor da terra. E a terra tem as suas características para estar, vamos dizer assim, nos tendo como domiciliados, como moradores dela. Ela precisa fazer a sua rotação e a sua translação. A Terra está se movendo agora, a gente não sente, né? A distância da Lua, a distância do Sol, né? Os níveis, os percentuais dos gases de oxigênio, de nitrogênio, de ozônio e outros mais. Então, tudo sendo dentro do seu percentual correto para que nós estivéssemos aqui encarnados agora e sobrevivendo. E aí a necessidade da nossa evolução passa pela nossa encarnação. Sem estar no corpo, a gente não evolui. Então, precisou de todo esse cálculo, todo esse aparato de coisas para que nós estivéssemos aqui no corpo agora. Aí, a Tereza estava falando agora, eu fiquei pensando, se Jesus, com todo esse cuidado que ele teve durante milhões de anos para fazer a Terra, para fazer essa casa, para fazer essa condensação de matéria, essa casa que nós habitamos temporariamente, imagina como deve ter sido, Tereza, a oficina que Jesus trabalhou com o pai na carpintaria. Devia ter tudo as ferramentas no lugar, né? Limpa, organizadinha. Sim. Você já imaginou? O construtor da terra, o ser mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia, ter a sua oficina de trabalho bagunçada, como a Tereza está falando, sem uma beleza de arrumação, de higiene, e morava numa aldeia de Nazaré, com meia dúzia de casas ali que só tinha um poço d'água, por isso que tinha aldeia. E é ali o construtor da terra, trabalhando ali na sua simplicidade, mas com certeza com higiene, com organização, não é? Sim. A gente não concebe ver entrar na carpintaria de Jesus com tudo bagunçado. Ele reclamando que eu falei, cadê o banco? Não está pronto? Não está pronto, né? E Jesus é ali. Olha, é claro que quando ele relata aqui, no nosso lar, a gente tem que fazer o raciocínio que nós estamos acostumados a julgar as coisas pela insignificância da nossa pobre ainda habitação, que não obstante ser linda, que é a nossa casa terra, claro, mas pobre em comparação com outros mundos, né? E que a gente imagina que a natureza não pode agir sobre outros mundos, segundo as nossas regras que conhecemos na Terra. É nisso que a gente tem que reformar a ideia, né? A nossa maneira de ver. Porque se na casa de meu pai há muitas moradas, como ele disse, né? E o Evangelho relata isso, a casa do pai é o quê? É o universo. Isso. Então tudo que está na casa do pai é morada da casa do pai. E nosso lar é uma morada da casa do Pai, onde habitam espíritos que necessitam ainda do que está aqui. Não é? Do que está aqui e do que vai ser relatado ainda. Ele continua dizendo assim: todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. Porque a gente tem que lembrar, olha, justamente o que a gente está comentando. A gente tem que lembrar que humildade não é desleixo. Eles lá em nosso lar, eles não é relaxamento. Eles lá em nosso lar já estão cultivando a humildade, né? Estão tentando entender, porque o que é uma pessoa ser humilde? Uma pessoa ser humilde é ela ter consciência do que ela é. Porque o orgulhoso, que é o contrário do humilde, ele acha que ele é mais do que é. Ele acha que é mais do que é e ele acha que é mais do que todo mundo. Mas isso é o que caracteriza o humilde e o orgulhoso. Então, lá em nosso lar, eles estão treinando a humildade, mas isso não quer dizer que humildade esteja ligada a relaxamento, muito pelo contrário. Lá os departamentos aparecem cultivados com cuidado, com esmero. Todo mundo cuida.
todo mundo tem esse comprometimento. Tá certo que muitos de nós moramos em cidades muito, vamos dizer assim, mais desenvolvidas e mais populosas do que outras, e fica difícil todo mundo ter o mesmo pensamento igual. Mas a gente pode cuidar do nosso lar. Nosso lar aí, a nossa casa, onde nós habitamos, que a gente possa começar esse treinamento de embelezamento do nosso lar, cuidar, higienizar e até mesmo enfeitar com flores. Eu vou dar aqui um testemunho pessoal, eu nunca gostei muito de planta não, sabe, assim, mas agora eu entendo, preguiça de cuidar. Graças a Deus que ela entendeu. Preguiça de cuidar. Mas aí eu resolvi mudar. Falei, não, vou ter que conseguir superar isso. Aí eu arranjei 3 vasos, não estão dentro de casa, que eu acho, mas isso é opinião particular. Eu acho que tem que ficar mais ao ar livre. E eu arranjei 3 vasos, eu plantei uma amoreira, no outro uma jabuticabeira e uma ora pronobis, e elas estão bonitinhas, eu converso, eu estou regando, não é? Mas eu vejo o quanto a entrada da minha casa está mais bonita, por conta delas, e elas nem dão flores, mas elas estão verdinhas, bonitinhas, então que a gente possa começar, não é, a cuidar do nosso lar, da nossa casa, já que a gente não vai conseguir modificar a nossa cidade toda, que a gente comece por onde a gente consegue e já está de bom tamanho, porque a gente vai melhorar até a nossa disposição. Com certeza, o belo ajuda a gente a se sentir mais animado, mais disposto, não é? Não esquecendo que toda vez que nós notarmos alguém com esmero na sua casa ou na sua vestimenta e nós começarmos a criticar, o problema é nosso, tá? Nosso problema é nosso. Quer dizer que a gente preferia que ele estivesse sujo ou rasgado, né? Não é assim que funciona, tá? Mas você conversa para o próximo programa. Então, muito obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho, e que, se Deus permitir, estaremos aqui novamente no próximo, continuando o capítulo 7. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, Deus possa continuar a nos amparar, Deus nos dê força para que a gente, como o Dr. André Luiz, consiga cumprir os nossos deveres familiares, de cidadãos que somos todos nós, nossos deveres profissionais, porque vamos nos sentir bem melhor. E o Marco estava falando aqui da questão da gente se comunicar, não ficar criticando as pessoas, né? Eu escutei um palestrante falar que vai lançar uma campanha de valorização da vida, isto é, cada um cuidar da sua. Um abraço a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.